Deus seja louvado. Amados, é tão bom estar na presença do Pai e podermos cantar cânticos que de fato enaltecem o Teu santo nome, o exalta, e não somente isso, mas nos deixa grandes ensinamentos. Se tem algo que eu não me preocupo, e olha que eu já me preocupei antes, mas é essa concordância com o ministério da palavra e o ministério de louvor, de adoração na igreja. Eu louvo a Deus porque esse ministério tem desenvolvido essa maturidade de compreender a responsabilidade que eles também têm de ensinar a igreja por meio das canções, por meio dos louvores. O hino que foi entoado aqui, pelo nosso, entoado não, mas que foi dirigido pelo nosso irmão Elson, Rude Cruz, uma canção maravilhosa. Só para lembrar os irmãos, nós não temos essa canção no Cantor Cristão. Ela é uma canção da harpa cristã, da Assembleia de Deus, mas nós temos essa canção no HCC. É o hino de número 132, e a versão que foi cantada aqui pelo nosso irmão Elson é a versão do HCC, né? É importante que a gente explore assim também esse hinário que nos pertence e colocarmos, assim como nosso irmão Elson fez nessa noite, canções maravilhosas que não somente enaltece ao Senhor, mas que também nos ensina a adorá-lo e compreender a sua obra maravilhosa. Queridos, Deus ele é maravilhoso. E Deus ele é tão maravilhoso que eu vou fazer uma pergunta aqui para a irmã Jamile e para a irmã Naomi. Não vale pescar, tá? Irmã Edileuza, você está proibida de mexer no data show agora. Qual foi o penúltimo texto que vocês leram aqui? Não, penúltimo texto que vocês leram. Esse foi o último. Foi não. Salmo 133. E é exatamente nesse texto que eu irei trazer a mensagem nessa noite. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias? Agora, irmã de Deus, você pode colocar, tá? Salmo de número 133. A gente vai ler todo o Salmo, eu peço paciência para você, porque são extensos 3 versículos. Salmo de número 133. Todos acharam? Nos diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, e como o orvalho de Hermon, quando ele desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor concede a bênção e dá vida para sempre. Amém. Vamos ler de novo? Vamos ler todos juntos? Eu estou lendo aqui na NVI. Tem como colocar aqui na NVI para que a gente... acho que complicou, né? Por causa da lâmpada aí. Eu vou apagar aqui. Espera aí. Eu apago, depois eu acendo de novo. Pronto. Coloca na NVI aí, para que todos possamos ler juntos. Salmo de número 133. Iremos ler todo o Salmo. Não se preocupe que não é tão grande quanto o Salmo 119. Pronto. Põe na NVI. Está na ACF aí.
Pronto, está na NVI. Vamos lá? Vamos todos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o precioso óleo derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor concede a bênção e dá a vida para sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai, mais uma vez te louvamos e te exaltamos, ó Senhor, porque Tu és bom. Agradecemos, Senhor, pela possibilidade de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos, Senhor, nas Escrituras. Ó Deus, em Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude. Ajude-nos, ó Deus, a vivenciar essa realidade, a vivenciarmos, Deus, esta comunhão, ó Deus, apresentada pelo salmista Davi no Salmo de número 33. Em Cristo Jesus, Senhor, que nós sejamos, pelo Senhor, capacitados todos os dias, ó Deus, a vivermos essa comunhão maravilhosa e desfrutarmos, ó Deus, da mesa da comunhão daqui a alguns minutos, em Cristo Jesus. Amém. Igreja do Senhor, a mensagem de hoje, ela tem por título, Óleo e Orvalho, Força e Alegria. Óleo e orvalho, força e alegria. O salmista Davi, ele escreveu este salmo. Alguns comentaristas vão dizer que Davi escreveu esse salmo exatamente no período em que ele foi coroado como rei de Israel, e ele pôde ver ali, diante da convocação dos povos, convocação das 12 tribos, aquelas tribos chegando de lugares distantes, aquelas tribos chegando como Manassés, por exemplo, né, Efraim e Manassés, que estavam ali, uma delas do outro lado do rio Jordão. Então, essas tribos chegando até Jerusalém para contemplarem, para se alegrar, porque o rei, um novo rei sobre Israel estava sendo coroado. Alguns historiadores vão dizer que talvez Davi, ele escreveu esse salmo não nesse momento da sua celebração, a coroação, em ver Israel alegre e unida como uma grande família em Jerusalém, mas foi quando ele olhou para os seus filhos em determinado momento da sua história e viu aqueles filhos brincando dentro de casa. O grande problema com essa segunda interpretação, meus irmãos, é que com o passar do tempo, ainda que Davi tenha sido chamado de um homem segundo o coração de Deus, a relação entre os seus filhos não é algo que, ou melhor, não era algo que nós possamos hoje tomar como exemplo. Porque ainda que salmista Davi, o rei Davi, foi um homem segundo o coração de Deus, haviam muitos conflitos em sua casa. Haviam muitos conflitos entre os seus filhos. Então, eu não consigo imaginar Davi olhando para os seus filhos e dizer: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E comparar isso com o óleo, o qual era derramado sobre a cabeça do profeta, o óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, o óleo que era derramado sobre a cabeça do rei. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Então tudo indica que é muito mais correto dizer que Davi tenha escrito isso exatamente nesse processo de coroação, nessa visão de alegria, a qual o povo saltitava e jubilava a Deus por um novo rei, e um rei que servia ao Senhor ali em Israel. O salmista, então, meus irmãos, ele comparou a união do povo de Deus com elementos cruciais, com elementos preciosos da cultura israelita daquele tempo. Ou seja, a comunhão, ela é valiosa. A comunhão, ela é preciosa. E não é só isso.
por ser valiosa, por ser preciosa, a comunhão ela também promove o fortalecimento da igreja. Hoje pela manhã nós estávamos aqui falando sobre capítulo 4 da carta aos Filipenses, né? Paulo trazendo de volta uma discussão, um problema interno da igreja, onde duas mulheres viviam um conflito, e aquele conflito daquelas duas mulheres estavam cansando a igreja, estavam machucando a igreja. E Paulo roga, resolvam esse problema. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, vocês precisam parar com isso e viver exatamente a comunhão que é citada ali no Salmo de número 133. Os irmãos viverem em união. Mas então, queridos, Davi aqui enaltece o valor da comunhão. Mas como é que Davi enaltece o valor da comunhão? O primeiro versículo que foi lido aqui pela nossa irmã Jamile e pela nossa irmã Naomi. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Não há nada mais prazeroso para um pai, não há nada mais prazeroso para uma mãe. E aqui eu quero pegar a figura do pai, tendo em vista Deus olhando para Israel. Quando o pai chega em casa, encontra paz, encontra os seus filhos em harmonia, encontra os irmãos em harmonia. Talvez, meus irmãos, isso não seja uma realidade em algumas casas. Talvez para algumas pessoas isso seja uma utopia. Talvez isso aconteça de formas esporádicas em nossos lares. É certo dizer que quando nós temos crianças em casa, elas brigam. Quando morávamos ainda em Simões Filho, logo após o falecimento do meu pai, passamos um grande tempo na casa, no fundo da casa de minha mãe, né? Que era uma casa nossa, mas quando fomos contemplados com um apartamento, a gente deixou para os meus pais, para que pudesse alugar, e aí a gente voltou para casa quando meu pai faleceu. Fechamos o apartamento e voltamos para essa casa. E na casa do lado, morava minha irmã, que tinha uma filha da mesma idade de Isabela. Era briga todos os dias. Quando um beliscava uma, a outra puxava o cabelo. E aí deixava brincando ali 5 minutinhos e tinha que estar alguém por perto para poder fiscalizar, porque a briga era certa. Crianças brigam. Irmãos brigam na infância. Irmãos brigam na adolescência. As coisas melhoram na fase adulta, às vezes. Irmãos brigam na fase adulta. Mas, meus irmãos, essas pessoas defendem as suas ideias, defendem os seus direitos, criticam as ações do outro, enquanto os pais tentam sobreviver nessa guerra apocalíptica dentro de casa. É assim ou não é? Mas isso é coisa de família. Mas quando o pai ou quando a mãe chega e vê os irmãos sorrindo, e vê os irmãos brincando, é como Davi, olhando para Israel e vendo a alegria do povo, então ele expressa quão bom e quão agradável é ter paz dentro da sua própria casa, ter os seus filhos, ter os irmãos vivendo em união. Então, queridos, Davi, ele demonstra aqui o valor da comunhão. É muito precioso quando nós vivenciamos essa realidade. E se nós vivenciamos essa realidade, nós precisamos guardar. Olha só o que é que Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao verso 12 vai dizer. Tradicionalmente aqui o rei Salomão, ele teria escrito isso. É melhor que sejam 2 do que 1,
pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Verso 10. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas aquele que cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Verso 11. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, uma aquece a outra. Mas como fazer para aquecer-se aquele que está sozinho? Sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas, elas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois a corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Entende o valor da comunhão? Entende o valor da unidade? Entende o valor da união? Queridos, se você tem isso em sua casa, valorize. Estimule seus filhos a viverem juntos, a ajudarem um ao outro. Façam com que eles pensem no futuro. Estimule eles a pensarem como será a relação dos 2, dos 3, dos 4, da família toda, no dia em que não tiver mais os pais por perto. No dia que papai e mamãe morrer, papai do céu levar, como é que vai ser essa relação conflituosa, essas brigas desnecessárias? Foi exatamente isso que Jesus fez com seus discípulos. Em todo momento, Jesus estava ensinando aos seus discípulos a respeito do seu reino. Mas em determinado momento, Jesus falava exatamente sobre essa comunhão que a igreja, a princípio, os apóstolos, os discípulos mais próximos, e depois replicando isso para a igreja precisava vivenciar. Olha só o que é que o apóstolo João vai dizer aqui no capítulo 17, verso 21. Na verdade, João ele está replicando uma oração feita pelo próprio Jesus. Segundo João, Jesus disse essas palavras: a minha oração é que todos sejam como um, como nós somos um. Jesus está falando isso com o Pai. A minha oração é que todos sejam um, como nós dois somos um. Como tu estás em mim e eu estou no Pai. E eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um. Como nós dois somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me ama. Olha a oração de Jesus. Jesus está dizendo aqui: Senhor, assim como eu e o Senhor somos um, assim como eu estou no Senhor, o Senhor está em mim, que eles também estejam em nós, ou seja, que eles compreendam essa unidade, para que eles também possam viver em unidade, porque quando eles vivem em unidade, o mundo lá fora vai ver que o Senhor está no meio deles. Está vendo, queridos, como a unidade, como a comunhão, como essa aproximação entre os irmãos, ela é valorosa, ela é essencial. O salmista também vai dizer que a comunhão é como o óleo da unção. A fé dos hebreus, é importante a gente entender, que ela precisava ser palpável. Mas por que, pastor? Os israelitas precisavam ter uma fé palpável. Imagine um povo que Deus havia se apresentado para ele do nada. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão vive um processo de conhecimento de Deus. Abraão, Isaque, Jacó,
A descendência de Jacó se divide ali, os patriarcas, né? As tribos, e depois a formação de Israel, e chegamos então ao rei Davi. As nações que estavam em volta de Israel eram nações idólatras, eram nações pagãs, que tinham seus deuses, que tinham as suas imagens, que faziam as suas adorações. Mas a origem do povo hebreu, meus irmãos, também era uma origem pagã. Hoje pela manhã nós falamos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre a realidade dos crentes de origem judaica, né? Que haviam se convertido e que viviam a pressão para que eles retornassem à sua religião anterior. O povo de Israel também vivia essa pressão. Acabamos de estudar na última semana os livros de Reis e os livros de Crônicas, e vimos o quanto Israel se desviou da presença de Deus, exatamente pela influência das nações vizinhas. Então era necessário com que Israel tivesse ali uma fé palpável, para que eles pudessem se segurar em algo. Havia o templo, havia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, havia a menorá, que representava ali o testemunho, a luz do Senhor, havia a figura do sacerdote. Mas, queridos, era muito comum que esses elementos se fundissem com a visão de mundo a qual Israel tinha. E aqui, dentre esses elementos que geravam uma fé palpável, havia algo que representava a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que era o óleo da unção. Davi aqui apresenta o óleo como algo que poderia ser comparado com uma comunhão. Um óleo que era extraído da azeitona, usado para quase tudo na cultura judaica. Usado como combustível para acender as lamparinas, usado como remédio para passar sobre as feridas, usado como alimento para misturar ali com a farinha e fazer o pão. Mas havia algo especial, que era para ungir aqueles que eram escolhidos pelo Senhor. O verso 2 nos diz: pois a união é preciosa como óleo da unção, que derrama sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. Imagina, queridos, você chegando de um local muito quente, e aí você para em um mercadinho e pede: me dá aí uma Coca-Cola bem gelada. E aí você pega aquela Coca-Cola, abre. A tua sede é tamanha que você bebe desesperadamente, ao ponto aquele líquido, ele derramar sobre a sua barba e te molhar todo. Deixa eu dizer uma coisa, você vai ligar com isso aí? Com a sede que você está sentindo? Pelo contrário, você vai ficar feliz. Aquela atitude de deixar a derramar é uma expressão até de alegria, porque você está suprindo uma necessidade imediata que você está tendo naquele momento. O azeite, quando era derramado preciosamente sobre a cabeça do profeta, sobre a cabeça do sacerdote, sobre a cabeça do rei, estava representando algo sublime para aquele povo. Estava representando a alegria para aquele povo, porque Deus estava presente no meio do seu povo, por meio da unção. O óleo era precioso. Todos se alegravam quando o óleo era derramado. E isso não acontecia todos os dias. Não é em todo lugar, meus irmãos, que nós vemos famílias unidas. Não são todas as famílias que são unidas.
Lá fora, impera a lei da selvageria. Vençam aqueles que são mais fortes. Disputas violentas por questões fúteis. Lembra da Torre de Babel? Ninguém entende ninguém. Mas a igreja precisa andar na contramão dessa realidade. A igreja precisa viver essa comunhão. A igreja precisa viver esse derramar do Espírito, esse derramar do óleo, que desce pela cabeça, que escorre pela barba, ao chegar nas orlas dos vestidos do sacerdote. Momento sublime que não acontece todos os dias. Lembra quando Jesus estava ali, na casa de um homem, e entra uma mulher, que quebra um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus, e depois ela enxuga com seus cabelos? Interessante a resposta de Jesus para Judas, enquanto Judas e alguns, o texto não diz que é Judas, né? Alguns discípulos, alguns apóstolos e alguns fariseus começam a criticar aquela ação, e algum dos discípulos diz assim: mas Senhor, isso poderia ser vendido e dado aos pobres. E Jesus diz assim: olha, isso não acontece todos os dias. Você tem os pobres todos os dias para poder abençoar, mas essa mulher, ela não me terá todos os dias. Isso é um momento sublime, aonde ela se alegrou e que vocês precisam se alegrar. Alegre-se com uma comunhão a qual o Senhor proporciona em tua casa. Não briguem por questões fúteis. Não viva como aqueles que viviam na Torre de Babel, onde ninguém entende ninguém, mas na casa do Senhor precisa haver unidade. Unidade de pensamento, unidade de espírito, unidade de alegria, unidade de propósito. Você deve guardar este óleo precioso, que não é derramado todos os dias, que você não encontra em todos os lugares. A igreja, ela precisa andar na contramão da realidade que é vista lá fora. A comunhão, queridos, o salmista, ele vai fazer aqui mais uma comparação, e ele vai dizer que esta comunhão, ela é como orvalho de Hermon. Verso 3, é revigorante como o orvalho dos montes Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá a vida para sempre. O Monte Hermon é uma grande montanha de aproximadamente 2.800 metros. E se você pegar a sua Bíblia aí, sua Bíblia de estudo, e lá naquele mapa, você vai ver que a região de Hermon está no extremo norte de Israel. E o que acontecia ali, meus irmãos? O Monte Hermon está numa região, como é um monte de aproximadamente 2.800 metros, muito frio, existe gelo no Monte Hermon. Em determinada parte do ano, esse gelo se derrete, e é uma das fontes de alimentação do Rio Jordão. Essa água, ela vem descendo de lá de cima do monte, contornando até chegar no Rio Jordão, que alimentava o povo de Israel, que supria as necessidades, que protegia o povo de Israel, que dava ali uma tamanha importância para aquela região. Se pararmos para observar as grandes cidades, as cidades que se desenvolveram ao longo da história, essas cidades estavam próximas a grandes rios, para irrigação da terra, para transporte, para alimentação do povo, por meio daquilo que o rio dá. Mas então, o Rio Jordão até hoje tem uma importância muito grande para aquela região. Davi então olha para os benefícios que aquele rio trazia para o povo de Israel, e ele se lembra, esse rio, ele só traz benefícios para o povo de Israel, porque existe uma fonte, e essa fonte está lá no Monte Hermon. Essa fonte só está no Monte Hermon.
o orvalho do Monte Hermon, o derretimento das geleiras do Monte Hermon. Ela alimenta o Rio Jordão, que por sua vez alimenta este povo. Davi, queridos, entendeu que aquilo fortalecia a sua nação, e então ele comparou a comunhão com o Monte Hermon. A comunhão entre os irmãos, aonde o Senhor pronuncia a sua bênção, e a vida ali é para sempre. Sabe por que você recebe as bênçãos de Deus? Sabe por que você recebe todos os dias as dádivas do Senhor? É por causa da comunhão. Se nós não vivermos em comunhão, se nós vivermos em pé de guerra, nós não seremos alimentados pelo Senhor. Nós não teremos sobre nós o shalom, a paz, a prosperidade. É por isso, queridos, a importância de vivermos em comunhão, aonde o Senhor pronuncia a sua bênção, aonde a vida está ali para todo sempre. Quem consegue se desenvolver e crescer no ambiente de conflito diário? Nós não conseguimos. A unidade, seja em sua casa, seja com sua família, seja especificamente aqui, na sua família espiritual, ela é observada por Deus. A comunhão é observada por Deus. E por meio da comunhão, a sua fome, a sua sede espiritual, elas são e continuarão sendo supridas. Isso deve explorar a espiritualidade. E é por meio da união, aonde nós crescemos e Deus se faz presente, e as coisas na sua vida acontecem, por meio da comunhão. Esse princípio, meus irmãos, ele foi observado pelo rei Davi. Mas ele também foi ensinado por Jesus. A ceia do Senhor, ela é a representação dessa comunhão. Ela é a representação dessa alegria. Quando você vai numa casa onde tem festa, o local onde aqueles que são mais achegados à família é a cozinha. É próximo à mesa, aonde o bolo está, aonde o cuscuz temperado está. É ali onde você compartilha as suas experiências. É ali onde você compartilha as suas alegrias. É ali onde você compartilha as suas tristezas. É ali aonde você encontrará apoio para continuar a sua caminhada. Por meio do pão e do vinho, nós anunciamos o sofrimento e a morte de Jesus. Mas por meio da servidão e da troca dos elementos e do esperar um pelo outro para que possamos comer do pão e beber do vinho, é que compreendemos o princípio desta comunhão. Eu não sou melhor do que você para que eu coma ou para que eu beba primeiro. Para que eu coma ou para que eu beba mais do que você. Paulo usa a expressão esperai uns pelos outros, para que todos saibamos que diante de Cristo
Nós somos similares. A comunhão, queridos, não deve ocorrer só nesse momento aqui, onde iremos compartilhar do pão. Precisamos desenvolver uma comunhão profunda com os nossos irmãos. Precisamos desenvolver uma aproximação profunda com aqueles que ainda não nos relacionamos. Precisamos compartilhar, para que também compartilhe conosco. Dessa forma a igreja ela é fortalecida, a sua fé é fortalecida e o seu irmão também será fortalecido. Amém? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união parece com o quê? Com óleo, que é derramado sobre a cabeça e escorre pela barba, a barba de Arão, a barba do sacerdote, no ato da sua consagração. É como o Monte Hermon, é como o seu orvalho, que desce pelos montes de Sião, e ali o Senhor impetra a sua bênção, e a vida haverá ali para todo sempre. Viva a comunhão, para que Cristo possa viver eternamente em sua vida. Amém? Ministério de